O senhor errou de evento. O produtor olha para o idoso de roupa simples e soltou essa frase absurda em voz alta. O riso veio antes do silêncio. E foi aí que eu entendi que aquela noite não era sobre champanhe, nem sobre prêmio, nem sobre glamour. Era sobre crueldade. Eu estava com o meu crachá de imprensa pendurado no pescoço. Sim, eu tenho um canal. Eu vivo disso. Eu conto histórias reais e assustadoramente humanas como essa. E eu tinha sido convidado para cobrir o evento porque seria histórico. Só que ninguém me avisou que a parte histórica começaria com um senhor de cabeça branca sendo tratado como lixo, bem na entrada. O idoso nem parecia ofendido de início. Ele ficou parado, segurando o convite como quem segura um papel que já foi lido 1000 vezes. O olhar dele não tremia. O que tremia era o ar ao redor, porque quando alguém humilha um velho em público, a vergonha respinga em todo mundo. E o produtor, um cara com terno justo demais e sorriso afiado, repetiu mais alto, como se quisesse que o salão inteiro ouvisse. O senhor errou de evento. Eu vi uma mulher de vestido prata cobrir a boca para rir. Vi um grupo de homens com relógios enormes se entreolhar e soltar aquele riso curto de deboche, como se tivessem acabado de ver um palhaço entrar no palco no momento errado. E o pior, eu vi gente que não riu, mas também não fez nada. Só olharam como se aquilo fosse normal. O idoso tentou falar. Ele nem levantou a voz. Ele só aproximou o convite, como quem quer provar que existe, e disse baixinho: "Eu só preciso assistir ao anúncio final." Aí o produtor fez uma careta, uma dessas que a pessoa usa para fingir nojo, e respondeu: "Anúncio final? O senhor acha que isso aqui é o quê? Feira de bairro? Aqui é evento fechado. Luxo. Gente selecionada." O idoso respirou fundo. Eu juro para você. Foi uma respiração de quem já viu coisa demais na vida para se abalar fácil. Só que, por mais forte que alguém seja, ninguém merece passar por aquilo. E eu, ali, com a câmera do celular pronta, pensei: se eu filmo isso, eu exponho um crime moral. Se eu não filmo, eu viro cúmplice. Só que antes de eu decidir qualquer coisa, a cena ficou pior. O produtor virou de lado, apontou para o paletó simples do senhor e falou para um segurança alto, com cara de quem nunca sorriu: "Breno, resolve isso. Ele está atrapalhando a entrada VIP." O segurança deu um passo. E nesse passo eu senti como se algo pesado estivesse prestes a cair em cima de todo mundo. Porque o idoso não recuou. Ele só disse de novo, firme, quase como uma oração: "Eu só preciso ouvir o anúncio final." E foi aí que eu pensei: por que alguém insistiria tanto em ouvir um anúncio? Por que um senhor, com roupa simples, enfrentaria risada, desprezo e ameaça só para escutar um anúncio? Aquilo não fazia sentido. E quando algo não faz sentido num evento onde todo mundo finge que faz, é porque tem alguma coisa grande escondida. Eu vou te pedir uma coisa agora, bem rápido, porque essa história vai ficar cada vez mais insana e eu não quero que você perca as próximas viradas. Se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias de karma e reviravolta, porque o que aconteceu depois não foi só justiça, foi um terremoto social ao vivo. Agora segura isso, porque o pior ainda nem começou. O segurança encostou a mão no braço do idoso como se fosse pegar uma mala velha. E eu sei que você entendeu o que eu senti, porque tem um tipo de toque que não é toque, é aviso. É o mundo dizendo: você é um incômodo. Só que ali não era um objeto, era um homem, era pele, era história, era dignidade. E mesmo assim, trataram como se fosse nada. "Senhor, por favor, vamos sair", disse o segurança, sem olhar nos olhos dele. Você já reparou como quem humilha evita olhar? Porque olhar no olho obriga a reconhecer que existe um ser humano ali. E reconhecer humanidade atrapalha a crueldade. O idoso não puxou o braço, não gritou, não esperneou, não fez cena. E isso deixou tudo mais pesado. Porque quando a vítima não grita, o agressor sente que tem permissão. A civilidade do idoso virou combustível para a maldade deles. O produtor abriu um sorriso como quem ganhou uma aposta e falou alto, teatral, para garantir plateia: "Tá vendo? Assim é melhor. Não cria confusão, vovô." "Vovô." Eu vi o idoso fechar os olhos por um segundo. E não foi tristeza, foi controle.
Foi como se ele estivesse segurando um grito lá no fundo, um grito antigo, daqueles que a gente engole porque sabe que ninguém vai ouvir do jeito certo. Você já engoliu um grito assim? Aquele que vira um nó que não desata? E enquanto o segurança conduzia ele para o lado, para uma área meio escondida perto dos bastidores, o salão continuou funcionando como se nada estivesse acontecendo. A música seguia. As conversas seguiam. As taças seguiam. E isso me deu mais raiva do que a própria humilhação. Porque a pior crueldade não é o ataque. É a normalidade depois do ataque. É o mundo dizendo, segue o baile. O idoso era empurrado para fora do mundo. E eu fui atrás. Não para bancar herói. Eu fui porque aquilo era grande demais para ignorar. E eu quero que você se coloque no meu lugar por um segundo. Se você tivesse ali, com tudo acontecendo na sua frente, você teria coragem de seguir atrás também? Ou você teria feito o que quase todo mundo faz e fingido que não viu? Nos bastidores, a luz era diferente. Menos glamour, mais verdade. Ali a maquiagem escorre. Ali o sorriso vira máscara rachada. Ali a arrogância aparece sem filtro. E é por isso que eu sempre digo no meu canal, o caráter de alguém não aparece quando está sendo aplaudido. Aparece quando acha que ninguém importante está vendo. O produtor cercou o idoso com mais 2 pessoas. Uma mulher que parecia assessora e um rapaz com um tablet na mão. Desses que acham que a realidade cabe numa planilha. E sabe o que me assustou? Eles cercaram como se fosse procedimento. Como se humilhar fosse parte do protocolo. Como se fosse rotina. Qual seu nome? O rapaz perguntou, já digitando sem nem esperar resposta. Era um interrogatório disfarçado de burocracia. O tipo de pergunta que parece simples, mas carrega uma mensagem. Você precisa provar que merece existir aqui. O idoso respondeu firme. Américo Valença. O produtor riu. Um riso curto, cruel, daquele tipo que não acha graça. Só acha superioridade. Américo? Tá. E o que o senhor quer aqui, Américo Valença? O idoso segurou o convite com cuidado. E eu reparei nisso. Ele segurava aquele papel como quem segura um lembrete, uma promessa, uma última chance. E ele respondeu, eu recebi isso. Eu só preciso assistir ao anúncio final. Só isso. Só isso. Você percebe como essa frase repetida começa a virar uma coisa estranha? Começa a virar uma obsessão, um código, um pedido simples que fica assustador de tão insistente. E eu te pergunto, o que faria você aguentar humilhação só para ouvir um anúncio? A assessora pegou o convite da mão dele, arrancou na verdade, e olhou como quem procura defeito no mundo, não no papel. Isso aqui deve ser falso, ela disse olhando para o produtor. Olha a má qualidade do papel, como se dignidade tivesse gramatura. O idoso tentou pegar de volta. Não é falso. E foi nesse momento que o universo mostrou até onde vai a covardia quando tem plateia. Alguém passou correndo com uma bandeja e, sem querer, esbarrou nele. Eu vi o ombro bater, vi o copo voar, vi o líquido cair e espirrar no sapato velho do idoso. E eu ouvi risos. Risos. Eu queria que você entendesse o que isso faz por dentro. Você sabe qual é a parte mais doentia de uma humilhação pública? É quando vira esporte. Quando as pessoas começam a competir para ver quem consegue ser mais cruel sem ser pego. Você já viu isso? Já sentiu aquele gelo de perceber que o mundo vira um coliseu e alguém vira o gladiador sem espada? O idoso olhou para o sapato molhado. Depois, olhou para o produtor e repetiu com a voz baixa, mas firme. Eu só quero ouvir o anúncio. O produtor soltou um suspiro como se estivesse cansado da existência daquele homem. Gente, olha, a gente não pode deixar qualquer pessoa entrar. Tá cheio de investidor, celebridade, imprensa grande. A palavra qualquer pessoa foi dita com veneno, porque ali qualquer pessoa significava gente que eu não respeito. Aí ele olhou para mim, e eu senti o olhar dele me medindo, como se meu valor estivesse num número de seguidores. Você é de qual mídia? Ele perguntou. Eu falei o nome do meu canal. Ele deu um meio sorriso de desprezo, quase um tapa sem encostar. Ah, canal. Aquilo doeu em mim, sim. Mas eu engoli, porque eu estava ali não para brigar por ego. Eu estava ali para entender o que estava acontecendo com aquele idoso. E por que o pedido dele parecia tão desesperadamente importante.
E foi quando o produtor fez a frase que virou faca. E eu quero que você ouça essa frase como eu ouvi, porque ela não foi só um ataque ao idoso, foi um ataque a todo mundo que já foi julgado pela aparência. Américo, não insiste. Isso aqui não é lugar para gente como você. Gente como você. Você já recebeu esse gente como você de algum jeito? Talvez não com essas palavras, mas com aquele olhar que te coloca para fora do mundo. A mão do idoso tremeu. E não era medo. Era algo guardado. Algo que estava sendo cutucado. E aí eu percebi uma coisa que ninguém parecia perceber, porque estavam ocupados demais sendo cruéis. O idoso não estava tentando entrar para se sentir importante. Ele estava tentando entrar, porque algo lá dentro tinha relação direta com ele. E quando essa ideia bateu em mim, eu senti o coração acelerar, porque eu pensei, se ele está insistindo assim, não é por capricho, é por destino. Eu fiquei ali, quieto, observando cada microexpressão, cada palavra mal colocada, cada risinho nervoso. E eu te garanto, naquele momento, eu ainda não sabia como, mas eu tinha certeza de uma coisa. Se eu ficasse ali tempo suficiente, eu ia descobrir por que aquele anúncio final era a chave. E quando eu descobrisse, alguém naquele evento ia desejar nunca ter dito a frase: "O senhor errou de evento". O que aconteceu em seguida foi tão absurdo que até hoje eu sinto um nó na garganta quando lembro. O produtor fez um sinal com a cabeça, e o segurança apertou o braço do idoso com força, puxando ele para fora da área reservada. Eu disse para sair, o segurança falou, e dessa vez a voz dele já não era profissional. Era ameaça. O idoso perdeu o equilíbrio por um segundo. Quase caiu. E aí, alguém chutou o sapato dele. Sim, chutou. Um cara jovem, desses que acham que arrogância é personalidade, deu um chute de leve no sapato velho do idoso e riu, olhando para os amigos como quem fez uma piada genial. "Olha aí, ó, tá de marca!" Ele debochou. O idoso se segurou numa estrutura metálica do backstage. E eu vi o rosto dele ficar vermelho. Eu pensei que ele ia explodir. Mas ele não explodiu. Ele fez o contrário. Ele abaixou a cabeça e falou: "Por favor, só me deixa ouvir o anúncio." Aquele pedido, repetido pela terceira vez, parecia um código. Como se o anúncio fosse a última coisa que ele precisava cumprir antes de alguma decisão, antes de algum fim, antes de alguma verdade. E foi nesse instante que eu vi um detalhe. No bolso do paletó gasto, tinha um crachá antigo, amarelado, com um cordão velho. Não era do evento, era de outra época. O produtor também viu. Ele puxou o crachá do bolso do idoso como quem puxa um brinquedo velho. "Que isso aqui?" ele perguntou rindo. "Fantasia? O senhor acha que isso vai te dar acesso?" O idoso tentou pegar de volta rápido demais para o corpo frágil. E o produtor deu um passo para trás, levantando o crachá como se fosse um troféu. "Olha só, gente, ele tem crachá!" Ele anunciou, chamando a atenção. Alguns olharam, alguns riram, e o idoso ficou imóvel. A humilhação tinha passado do limite do expulsar e entrado no território do exibir. Eu senti meu estômago revirar. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu comecei a gravar. Não para ganhar view, para ter prova. E eu quero te perguntar uma coisa agora, bem no meio dessa tensão, porque eu sei que tem muita gente assistindo e lembrando de momentos em que viu injustiça e ficou calado. Você já presenciou alguém sendo humilhado em público e se arrependeu de não ter feito nada? Comenta aqui embaixo. Eu não fico calado. Se você acredita que respeito não tem classe social, porque o que aconteceu logo depois foi o tipo de coisa que muda a vida de quem assiste. O produtor olhou para o crachá e leu em voz alta, debochado, como se estivesse lendo o nome de um personagem de filme antigo. Fundação Valença, Conselho. Ele riu. Tá de brincadeira. O idoso levantou o olhar pela primeira vez com raiva real nos olhos. Me devolve isso, ele disse. O produtor fez que não ouviu. Bora, Breno. Tira ele daqui antes que ele faça alguma coisa. E o segurança puxou o idoso de novo. Só que, nessa puxada, o cordão do crachá arrebentou. O crachá caiu no chão. E quando caiu, eu vi uma coisa que ninguém viu, porque todo mundo estava ocupado demais rindo. Do verso do crachá caiu um papel dobrado, bem guardado, como se fosse uma relíquia. O idoso tentou pegar, o produtor pisou em cima,
Aí eu senti uma raiva subir que eu não sabia que eu tinha, e eu falei alto, sem pensar. Ei, você tá passando do limite. O produtor me encarou, com aquele sorriso de quem acha que manda no mundo. Quer virar notícia também, canal? Eu respirei fundo, porque eu sabia. Se eu enfrentasse aquele cara ali, eu virava distração. E eu não podia virar distração. Eu precisava que a história seguisse, porque eu sentia que o karma estava chegando. E quando o karma chega, ele não bate na porta, ele arromba. O idoso ficou parado por um segundo, olhando para o crachá no chão, preso debaixo do sapato do produtor. E ele fez algo que me arrepiou. Ele não implorou mais, ele não discutiu. Ele só falou, com uma calma que parecia impossível. Eu não vim pedir favor. Eu vim cumprir uma promessa. Promessa. A palavra atravessou o ar. Até o segurança pareceu confuso. O produtor riu, mas o riso dele ficou meio torto. Promessa para quem, senhor? Para a televisão? O idoso levantou a cabeça e olhou por cima do ombro do produtor, na direção do palco onde, do outro lado da parede, o evento seguia. Para alguém que eu perdi, ele respondeu. E eu juro. Naquele instante, o som do salão pareceu ficar distante, como se o mundo tivesse abaixado o volume para ouvir aquela frase. O produtor revirou os olhos. Tá, drama. Legal, mas não muda nada. Fora. O idoso deu um passo para trás. E por um segundo eu achei que ele ia embora. Mas ele não foi. Ele ficou. Ele ficou ali, num canto, perto de uma porta de serviço, como se estivesse esperando o destino passar. E eu fui para perto também, fingindo que eu estava cobrindo o bastidor. Eu queria ouvir. Eu queria entender. E aí eu percebi outra coisa. O idoso não estava sozinho. Ninguém tinha notado porque ela era discreta. Mas uma mulher, mais velha também, com roupa simples, estava perto, do outro lado da porta. Ela olhava de longe, sem se aproximar. Ela segurava uma bolsa pequena e apertava a alça como se aquilo fosse a única âncora dela. Quando nossos olhos se cruzaram, ela desviou na hora. Eu senti um gelo no peito, porque aquilo parecia planejado. Parecia que aquele idoso não tinha aparecido ali por acaso. E então, como se o universo gostasse de intensificar a humilhação, o produtor voltou com mais um golpe. Se ele não sair, eu mando chamar a polícia. Vagabundo pode ser perigoso. Vagabundo. A palavra entrou como veneno, e eu vi o idoso cerrar o punho. A mulher do outro lado da porta levou a mão à boca. E eu pensei, não pode. Mas o idoso não reagiu como eu esperava. Ele só abriu a mão, devagar, como quem solta algo invisível, e falou, eu só preciso ouvir o anúncio. Depois, eu vou embora. O produtor deu de ombros. Então fica aí no canto, mas não encosta em ninguém. Não fala com ninguém. Não aparece. E saiu andando, satisfeito como se tivesse concedido misericórdia. E foi nesse momento que eu senti que o produtor tinha acabado de assinar a própria sentença. Sem saber, porque ele não percebeu um detalhe. O idoso tinha aceitado ficar no canto, porque era exatamente ali que ele precisava estar. Eu olhei para o palco pelo vão da porta e vi o apresentador subindo. A luz do evento ficou mais forte. A música baixou. E eu senti meu coração acelerar. O anúncio final ia começar. E eu ainda não fazia ideia do tamanho do desastre que ia acontecer. Para quem achava que humilhar era seguro. Enquanto o apresentador começava a falar do palco, o idoso olhava fixo, como se cada palavra fosse um passo até um abismo. Eu me aproximei com cuidado e falei baixinho. Senhor, você tá bem? Ele me olhou. Os olhos dele eram fundos, como se guardassem mais noites do que dias. Ele disse. Eu só não posso perder isso. Por quê? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio. A boca dele tremeu, como quem segura uma verdade perigosa. Porque eu prometi, ele repetiu. Eu olhei para o chão e vi o crachá antigo ainda perto da porta, agora sem o produtor em cima. Ele tinha chutado de lado como lixo. Eu peguei e entreguei para o idoso. É seu. Quando a mão dele tocou o crachá, eu vi as letras desbotadas de perto. Tinha um nome, um símbolo, e algo que parecia a assinatura. O idoso passou o dedo por cima, com carinho. E foi aí que eu notei. Não era um crachá qualquer. Era do tipo que só gente muito importante tinha. Só que de uma época em que os crachás eram de papel grosso, não de plástico.
Eu ia perguntar de novo, mas o som do palco aumentou. O apresentador falou: Senhoras e senhores, chegamos ao momento mais aguardado da noite. E todo mundo no salão começou a se aproximar do palco, como maré puxada pela lua. O idoso ficou imóvel. A mulher do outro lado da porta, a que eu tinha visto, também se aproximou, mas ainda escondida, como se não pudesse ser vista. Eu senti que tinha algo no ar, algo que ninguém ali estava preparado. E aí, o produtor voltou. Só que voltou diferente. Ele estava suando. Ele olhava para o celular sem parar. E quando viu o idoso ainda ali, o rosto dele se contorceu. Eu mandei você sair, ele sussurrou nervoso. Você não escuta? O idoso não respondeu. Só olhou para o palco. O produtor se aproximou e tentou puxar o crachá da mão dele de novo. E foi nesse exato segundo que uma notificação estourou no telão do evento. Sim, no telão. Uma mensagem apareceu por um segundo como se alguém tivesse invadido o sistema. Teste de caráter. Início. O telão piscou. A plateia murmurou. O apresentador travou por meio segundo, mas depois sorriu, como se aquilo fizesse parte do show. O produtor congelou. Eu vi o rosto dele perder cor, e eu pensei: não, isso não é acidente. O idoso fechou os olhos por um instante, como quem ouve uma confirmação. E quando abriu, ele parecia mais velho e mais jovem ao mesmo tempo. Mais velho de cansaço, mais jovem de propósito. O apresentador no palco continuou. Hoje, além de premiar nomes importantes, nós vamos anunciar algo que vai mudar o jogo. E eu vi o produtor engolir seco, porque naquele momento ele finalmente entendeu. O idoso não tinha errado de evento. O evento é que tinha errado de pessoa. O apresentador respirou fundo, abriu um envelope preto e disse, com aquela voz de quem sabe que vai fazer história: esta noite, um fundo surpresa vai fazer um aporte de 10 milhões de reais. Eu juro para você. O salão inteiro parou de respirar. As taças ficaram no ar. Os sorrisos congelaram. Até a música ambiente pareceu pedir desculpa e sumir. 10 milhões. Não era patrocínio de marca. Não era apoio simbólico. Era dinheiro de verdade. Dinheiro que muda destino. Dinheiro que compra silêncio ou compra justiça. Eu olhei para o produtor. O cara estava pálido. Ele olhou ao redor como se estivesse procurando uma saída invisível. E foi aí que eu percebi. Ele já sabia que aquilo ia acontecer. Só não sabia como. O apresentador continuou. Esse fundo vai escolher uma iniciativa, uma pessoa e um projeto. Não pelo nome, não pelo sobrenome, não pela aparência. O salão começou a se mexer desconfortável. Porque luxo é isso. Todo mundo quer ser escolhido, mas ninguém quer ser testado. O apresentador falou mais alto. O fundo escolheu um critério, impacto real. E aí, o telão piscou de novo. Dessa vez apareceu um vídeo. Um vídeo de câmera de segurança. Sim, câmera de segurança. Mostrando a entrada do evento. Mostrando o idoso sendo humilhado. Mostrando o produtor falando: o senhor errou de evento. Mostrando as risadas. Mostrando o chute no sapato. Mostrando tudo, ao vivo, no telão. Eu ouvi um não escapar da boca do produtor. A assessora dele levou a mão ao rosto. O segurança Breno olhou para o chão como se quisesse desaparecer. E o salão, que antes era feito de risos e brilho, virou um tribunal. Mas a parte mais chocante ainda não tinha vindo. Porque o vídeo não era só a câmera do evento. Ele tinha áudio limpo. E alguém com poder suficiente para invadir o sistema daquele evento, tinha decidido expor aquilo para todo mundo. Eu olhei para o idoso. Ele não parecia surpreso. Ele parecia triste, como se ele já soubesse exatamente o que as pessoas fariam quando achassem que ninguém importante estava olhando. E eu vou te pedir um favor agora, porque eu quero que você participe dessa história comigo. Comenta aqui embaixo. Você acha que o karma é coincidência ou é consequência? Escreve: karma é consequência, se você acredita que a vida devolve. Porque o que aconteceu logo depois foi uma devolução que ninguém ali imaginava. O apresentador no palco falou: este evento também é um teste. A plateia murmurou. O produtor começou a suar mais, e o apresentador soltou a frase que cortou tudo. E alguns reprovaram em público.
O silêncio ficou tão pesado que dava para ouvir o ar-condicionado. E eu senti, de verdade, que aquela noite ia destruir carreiras, relações, reputações e talvez mais do que isso. E eu ainda não sabia o principal, quem era o dono daquele fundo. Só que eu estava prestes a descobrir, e você também. O apresentador não deixou o público respirar. Ele abriu os braços e disse: "Nós vivemos numa época em que aparência vale mais que caráter, em que roupa vale mais que verdade, em que um paletó simples vira motivo de riso e um terno caro vira passe livre." A câmera do evento passeou pela plateia e eu vi pessoas tentando sorrir, mas o sorriso não encaixava, porque todo mundo tinha entendido. Aquela fala era sobre eles. O apresentador continuou: "Por isso, o fundo escolheu apoiar um projeto que não tem palco, mas tem vida. Um projeto que não tem champanhe, mas tem dignidade." E aí ele olhou para um ponto específico do salão, como se soubesse exatamente onde mirar. "E para que ninguém duvide, o dono do fundo está aqui esta noite." O salão explodiu num burburinho. Pessoas começaram a olhar para os lados, uns tentando adivinhar, outros tentando se reencaixar na postura, como se o corpo pudesse pedir perdão. O produtor começou a dar passos para trás. E foi nesse momento que eu senti uma coisa. A energia mudou. A mulher discreta do outro lado da porta deu um passo para frente. Eu vi os olhos dela encherem de água. O idoso apertou o crachá antigo com mais força. E o apresentador falou: "Antes de revelar o nome, eu quero lembrar uma coisa. Quem escolhe impacto social, escolhe humanidade. E humanidade não se compra." A plateia ficou numa tensão absurda. E aí, eu vou ser direto com você, porque esse momento aqui é crucial. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve agora. Sério, agora. Porque histórias como essa, de karma real, de reviravolta, de justiça ao vivo, não aparecem em qualquer lugar. E eu quero você comigo nas próximas. O apresentador ergueu o envelope de novo e disse: "O fundo pertence a alguém que construiu tudo e depois sumiu do mapa." A plateia fez "Oh!" O produtor quase caiu sentado numa cadeira. O apresentador continuou: "Alguém que decidiu viver simples, para nunca ser confundido com o ego que ele combateu a vida inteira." E quando ele falou isso, eu olhei para o idoso e pensei: não pode ser, mas ainda parecia impossível. Porque aquele senhor ali no canto parecia um ninguém. E é exatamente isso que o mundo faz com gente de verdade. Chama de ninguém. O apresentador deu um passo para frente perto do microfone e falou: "O nome que vai ecoar hoje não é de celebridade, é de legado." E eu senti que vinha bomba. O apresentador abriu o envelope. E eu juro, eu vi o produtor fechar os olhos, como quem pede para a realidade não acontecer. O apresentador leu: "O fundo pertence a Américo Valença." E o salão morreu. Não teve aplauso na hora, não teve grito, teve um vazio, como se todo mundo tivesse sido empurrado para dentro do próprio pecado. A câmera do evento procurou o idoso. Encontrou. O telão mostrou o rosto dele em close. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. O idoso não sorriu. Ele não fez pose. Ele não levantou a mão. Ele só ficou de pé, devagar, como se cada articulação carregasse um século. A mulher discreta correu até ele e segurou a mão dele. E ali eu entendi. Ela não era acompanhante. Ela era parte da promessa. O apresentador continuou, com a voz mais suave: "Américo Valença não é apenas o dono do fundo. Ele é fundador de um dos maiores institutos de educação do país. Ele financiou projetos anônimos por décadas. E hoje, ele veio cumprir uma promessa feita a uma pessoa que ele amou." Eu vi gente chorando do nada. Chorando de culpa, talvez. O produtor, aquele que humilhou, estava paralisado. E aí veio a surpresa que ninguém esperava. O telão exibiu outro vídeo, um vídeo interno, com o produtor falando num áudio vazado nos bastidores antes do evento começar. "Se aparecer qualquer pobre aqui, tira. Não quero mendigo estragando foto de patrocinador." O salão inteiro virou a cabeça para o produtor. Eu ouvi um "meu Deus" coletivo. E o apresentador finalizou: "Este evento era patrocinado pelo fundo. E o contrato tinha uma cláusula: qualquer ato de discriminação
resultaria em cancelamento imediato e auditoria total. Auditoria. O produtor arregalou os olhos. Ele começou a gaguejar. Isso é manipulação. Eu... Só que ninguém ouvia mais, porque naquele exato instante, duas pessoas de terno simples, não de luxo, mas de seriedade, subiram no palco e entregaram uma pasta para o apresentador. O apresentador abriu e disse: "E a auditoria começa agora." Eu vi o produtor tentar andar, mas o segurança Breno segurou ele pelo braço. Não para proteger, para impedir fuga. E aí eu ouvi a frase mais cruel e mais justa da noite, saindo da boca do próprio segurança, num sussurro que eu consegui captar porque eu estava perto. "Você errou de atitude." O produtor quase chorou. E eu pensei, karma não precisa gritar, ele só troca os papéis. Quando o nome de Américo Valença foi confirmado, o salão virou outro lugar. As mesmas pessoas que riram, agora tentavam se aproximar. Tentavam sorrir. Tentavam consertar com o corpo aquilo que já tinham quebrado com a alma. Mas tinha um problema. Não dá para desver o telão, o apresentador falou. A partir de hoje, este evento muda seu critério. Não vamos premiar apenas números, vamos premiar caráter. A plateia aplaudiu. Só que era um aplauso doído. Era aquele aplauso que não é homenagem, é pedido de desculpa. E aí veio outra surpresa. O apresentador anunciou o projeto que receberia os 10 milhões. Não era uma startup chique. Era um programa de educação e moradia para idosos abandonados. E quando ele falou isso, eu vi Américo fechar os olhos, como quem segura choro antigo. O apresentador continuou. E o motivo disso é pessoal. Ele olhou para Américo. Porque há muitos anos, Américo perdeu alguém por culpa do preconceito e prometeu que um dia faria o mundo enxergar. O salão inteiro ficou em silêncio. E eu senti um arrepio, porque eu percebi que a promessa não era sobre dinheiro. Era sobre memória. E aí eu vou te chamar para conversa de novo, porque esse ponto é forte e eu quero saber de você. Comenta aqui. Qual foi a maior humilhação que você já viu alguém sofrer por aparência ou condição? Pode ser curto, pode ser anônimo, mas comenta, porque quando a gente fala disso, a gente tira a força do agressor. Enquanto isso, o produtor estava sendo escoltado para fora. Só que antes de sair, ele tentou se justificar, alto. Eu só estava seguindo o padrão, E foi aí que Américo falou pela primeira vez em voz alta para todo mundo ouvir. Uma frase só. O padrão é o que destrói gente boa. O produtor travou. E o salão inteiro entendeu. Aquela noite não ia terminar com um aplauso bonito. Ia terminar com uma revelação que ia quebrar corações. Américo não subiu no palco. Não fez discurso. Não puxou o holofote. E isso deixou tudo ainda mais pesado. Porque quando alguém tem poder de verdade, não precisa provar. O apresentador convidou Américo a falar. Américo balançou a cabeça, negando. A mulher ao lado dele, a mesma discreta, apertou a mão dele com força, como se dissesse, agora. E Américo respirou fundo. Ele olhou para o salão e falou com uma voz baixa que, mesmo assim, atravessou todo mundo. Vocês me viram hoje e decidiram quem eu era. Em segundos. Ele fez uma pausa. Eu passei a vida tentando ser invisível, para enxergar quem as pessoas são quando acham que ninguém importante está olhando. A plateia ficou em silêncio total. E aí ele revelou o que ninguém esperava. A parte que eu te falei que ia quebrar tudo no final. Muitos anos atrás, eu tinha um irmão, mais velho que eu. Ele trabalhava como garçom. E ele foi humilhado num lugar como este. A mulher ao lado dele começou a chorar. Américo continuou. Ele saiu de lá e nunca mais voltou para casa. Eu passei anos procurando. E quando eu encontrei, era tarde. Ele engoliu seco. Eu prometi para ele que um dia eu entraria num evento desses não como rico, mas como ninguém, para ver se o mundo tinha mudado. O salão inteiro começou a chorar em ondas diferentes. Uns de culpa, uns de tristeza real, uns de choque. Américo levantou o crachá antigo. Esse crachá era dele. A mulher ao lado dele colocou a mão no peito, chorando de verdade, sem pose. E Américo finalizou. Hoje eu ouvi o anúncio. E hoje eu cumpri minha promessa. Ele levantou a mão e deu um único aplauso. Um aplauso só, devagar,
como se cada palma fosse um sino tocando por alguém que não estava mais ali. E então ele virou. E saiu do evento do mesmo jeito que entrou. Simples. Só que agora, ninguém ria. Agora, o luxo parecia pequeno. Eu fiquei parado, com a câmera na mão, olhando aquele corredor engolir Américo e a mulher. E eu percebi que o karma não foi só com o produtor. Foi com todo mundo. Foi uma lição pública. E agora eu vou te pedir tudo, sem vergonha. Porque se você chegou até aqui, você já é parte dessa comunidade que ama histórias com justiça e reviravolta. Deixa o like se essa história te deu aquele nó na garganta. Se inscreve no canal agora, porque aqui o karma sempre chega e as histórias só ficam mais fortes. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que aparência não define caráter. Comenta aqui embaixo. Eu nunca vou julgar pelo olhar, se você promete não repetir o erro daquela plateia. E me diz também, você acha que o produtor mereceu a exposição ou merecia uma segunda chance? E tem uma história aparecendo na tela agora. É só clicar para assistir agora, porque se essa te impactou, a próxima vai te deixar sem ar.